O Rogério Ceni é o maior São Paulino existente vivo na face da terra. Se você acha que você é São Paulino, não. Você não chega nem aos pés do Rogério Ceni. Pois é, galera, acabou agora Bahia e São Paulo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa em que o São Paulo saiu vitorioso por um placar de 3-0. O autor, né, dos gols, né, os autores dos gols aí do São Paulo, Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas, né? Lucas fechou aí o placar de 3-0 no finalzinho, já nos acréscimos. E o São Paulo conseguiu aí uma boa vitória fora de casa, trouxe os 3 pontos e agora abre uma certa vantagem do Bahia, que é o colocado abaixo do São Paulo. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo, tá? E por que eu comecei falando que o Rogério Ceni é o maior São Paulino existente na face da terra? Por quê? Porque o Rogério Ceni, desde que ele assumiu o posto de treinador, né? Desde que ele se aposentou e foi fazer o curso para ser treinador, ele já passou por diversos times. Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Bahia agora, e nenhum desses times o Rogério Ceni conseguiu vencer o São Paulo. Nenhum. Enquanto ele estava no comando, ele não conseguiu vencer o São Paulo. E para quem não se recorda, no ano passado a gente estava vivendo um puta jejum. A gente não conseguia vencer fora de casa. Foi só enfrentar o Bahia do Rogério Ceni que nós conseguimos aí os 3 pontos. Inclusive esse ano no campeonato foram 6 pontos em cima do Bahia. 3 pontos no primeiro turno e 3 pontos no segundo turno. Mas a gente vai falar bastante sobre esse jogo, bastante sobre algumas coisas que aconteceram no jogo, tá? Porque foi um jogo assim que pra mim dá pra ser dividido em primeiro e segundo tempo, vocês vão entender por quê. O Zubeldia fez algumas alterações no time titular, ele acabou tirando o Arboleda, optou por colocar o Sabino, que já vou logo de cara dizer que acho o Sabino não... De todas as partidas que ele jogou pelo São Paulo, na minha visão, essa foi a pior dele. Ele tava errando muito passe, tava dando muito contra-ataque pro Bahia, tomou um cartão amarelo. Não gostei da exibição do Sabino, mas ele foi preterido pelo Zubeldia, acabou deixando o Arboleda no banco. Mas de resto, Yamal entrou, Igor Vinícius, Caleri, Lucas, Luciano. É o mesmo time de sempre aí que a gente está acostumado a ver, né? Até porque o Zubeldia tem uma dificuldade tremenda de mudar o seu estilo de jogo, né? Parece que ele não consegue, é desde o início do campeonato dessa forma e parece que vai até o final assim. E o São Paulo, para mim, na minha visão, é um time muito surpreendente, porque é um time que quando a gente não tá esperando nada do São Paulo, é quando o São Paulo mais produz para fazer alguma coisa. E o início de jogo me pareceu que ia ser um jogo muito complicado e que o São Paulo de fato iria perder para o Bahia. Eu até falei, nossa, eu acho que de fato hoje vem a primeira vitória do Rogério Ceni contra o São Paulo, porque o São Paulo nos primeiros 15 minutos começou muito mal, estava muito perdido em campo, o meio de campo do São Paulo estava perdendo todas, Luiz Gustavo perdido, todas as jogadas do Bahia eram na lateral onde estava o Yamal, ele não estava conseguindo recompor, o Ademir estava sambando, estava deitando em cima dele e parecia nos primeiros minutos que era uma questão de tempo óbvio para o Bahia conseguir fazer o gol, até porque chegou mais do que o São Paulo, né? Só que com o passar do tempo, né, o São Paulo começou a se impor mais no jogo, né? O Zubeldia ali no jogo mesmo fez algumas alterações de posicionamento e no meio de campo o São Paulo começou a se acertar. Então o São Paulo começou a errar menos, ainda assim que errasse, né? Porque o São Paulo erra muito passe. Tenta inverter jogada, não dá certo, tenta fazer tabela, não dá certo, decisões erradas de diversos jogadores, por exemplo, Ferreirinha, várias bolas do Ferreirinha, trocentas bolas do Ferreirinha que ele poderia ter tocado, ele quis ir para cima sozinho, ou ele poderia ter cruzado, ter tocado para um outro parceiro, ou ele até poderia ter ido para cima mesmo, fazer o fogo, e ele decidiu cruzar. Então, decisões erradas. Luciano também errou muito. Luciano no primeiro tempo parecia que ele estava no banco de reservas, porque eu não escutei falar no nome dele, eu não senti ofensividade da parte dele, então era um jogador que estava completamente sumido. Caleri também, apesar de que o Caleri é aquele estilo de jogador que é diferente do Luciano. O Caleri, ele pode não estar entregando em ofensividade, mas ele tá lá, ele tá buscando a bola, ele tá brigando, ele tá tentando fazer jogada.
Hoje, teve momentos do jogo que eu vi o Caleri no meio de campo tentando armar jogada para o São Paulo. Então ele tá sempre ali tentando, por isso que o Caleri é um dos poucos que eu não critico tanto, porque eu vejo o esforço dele pelo São Paulo. E aí, num erro absurdo, né, que graças a Deus a gente tem sorte, um pouquinho de sorte às vezes, num erro absurdo do goleiro do Bahia, né, no Marcos Felipe, ele acaba que ele vai repor uma bola e ele acaba mandando essa bola no pé do Luiz Gustavo, que tem todo o tempo do mundo para raciocinar, pensar, ver o gol aberto e chutar pro gol e fazer o gol, e ali abriu o placar para o São Paulo. E as coisas melhoraram? Mais ou menos, porque de fato ali o Bahia começou a ir para cima e graças ao Rafael, que hoje fez uma partida excelente, quando ele foi acionado, porque quando a gente tem que criticar, a gente vai criticar. Eu não tô nem aí. Gente, se eu tiver que criticar o Caleri, eu vou criticar. Se eu tiver que criticar o Lucas, eu vou criticar. Assim como eu critiquei e critico, porque desde que ele foi convocado, ele não vem desempenhando um bom futebol. Então vou criticar 1.995.000 vezes. Quantas vezes forem necessárias, eu vou criticar sim o Lucas, o Caleri, o Luciano, o Zubeldia, o Rafael, seja quem for. O Nestor, fez o gol do título. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Eu não poupo ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Não tenho rabo preso com jogador nenhum. Eu venho aqui para dar minha opinião e a minha opinião é o que eu considero de melhor para mim. Se eu estiver pensando aquilo no momento, é aquilo que eu vou falar. Então, assim, o São Paulo abriu o placar, só que não foi uma coisa que, nossa, agora a gente vai conseguir controlar. Não, o Bahia se lançou ao ataque e graças ao Rafael a gente não tomou um empate ainda no primeiro tempo, porque o Rafael fez uma puta defesa no reflexo, porque a bola ia entrar, né? Ele fez uma puta defesa e salvou o São Paulo diversas vezes no jogo de hoje, não foi só no primeiro tempo, no segundo tempo também. Eu achei que hoje o Rafael fez uma partida bem ok, bem coerente, relembrou ali as atuações perfeitas dele de alguns jogos atrás antes de ser convocado para a seleção brasileira. Então, eu gostei da partida do Rafael hoje. E aí a gente vai para o intervalo com 1-0 no placar. Na volta, nos primeiros 10, 15 minutos, o Bahia realmente voltou melhor, voltou mais ligado ali no 360, né? Porque realmente precisava do gol. Só que a diferença do primeiro para o segundo tempo é que eu achei que o São Paulo jogou de certa forma mais consistente. Eu achei que o meio de campo do São Paulo estava mais consistente, e aí ele começou a fazer algumas alterações, começou a mexer no time quando viu que o time estava decaindo, que o Bahia começou a chegar, ele começou a fazer alterações essas que surtiram efeito, porque o segundo gol saiu do pé de um cara que ele pegou do banco e colocou para jogar, que é o Wellington Rato, que a gente critica também. Eu critico, não vou ser hipócrita de falar que eu não critico o Wellington Rato. Critico sim, na maioria dos jogos eu critico. Quando ele entrou, eu falei, poxa vida, vai entrar nossa salvação, o Wellington Rato. De fato foi, porque ele deu uma assistência e ele fez um gol. Então as substituições surtiram um efeito. E de fato, o São Paulo voltou mais compacto e voltou mais consistente. E melhorou mais ainda essa consistência com a entrada do Arboleda. Eu achei que o Arboleda entrou muito bem. Na maioria das vezes ele tirava ele e o Alan Franco ali, eles acabaram se completando ali, né, de uma certa maneira. Então, assim, o primeiro tempo foi de uma forma e o segundo tempo foi do outro. O São Paulo é um time completamente imprevisível. Quando a gente acha que não vai, vai. Quando a gente acha que vai, não vai. Tanto que na simulação eu coloquei vitória do Bahia, porque de fato eu achei que o Bahia fosse vencer. E nos primeiros minutos me parecia muito claro que era isso que ia acontecer, que seria uma vitória do Bahia, uma vitória tranquila, porque o São Paulo não estava bem. Mas acho que depois dos gols, o São Paulo foi conseguindo se achar, né? E aí nos minutos finais ali, nos acréscimos, o Bahia estava indo para cima e era um bate-rebate maluco, e bate, tira daqui e rifa a bola. Parecia novamente que a qualquer minuto o Bahia ia fazer o gol. E ali, se faz o gol, pelo amor, não quero nem pensar, porque tava 2-0. Mas aí, numa belíssima jogada, o Wellington Rato deixa a bola pro Lucas, que mete a bola no ângulo, sem chance de defesa pro Marcos Felipe, e o São Paulo sacramenta ali
os 3-0 e traz 3 pontos para São Paulo, 3 pontos novamente importantíssimos nessa reta final, né? É torcer para o Flamengo ganhar, para a gente ter uma abertura ali maior, né? O Botafogo ganhar também, para a gente conseguir abrir mais espaço para ir para Libertadores, porque realmente o Inter tá fazendo um segundo turno excelente, impecável. Então eu acho que o Inter não perde essa vaga no G4, acho muito difícil. Junto com o Botafogo é o time que melhor tá desempenhando no segundo turno, né? Palmeiras tá oscilando bastante, Flamengo tá bem também. E aí vem o São Paulo e os times que estão abaixo. O São Paulo já conseguiu abrir uma certa diferença ali, é só manter. No sábado que vem, a gente tem quem? A gente tem o Atlético Paranaense em casa. É obrigação vencer o Atlético Paranaense em casa. Enterrar ele, sabe? Terminar de enterrar. E aí abrir mais vantagem ainda para o outro colocado. Porque a gente precisa de uma vaga direta na Libertadores. Com relação ao trabalho do técnico, eu acho que a gente faz um aparato melhor no final do campeonato, né? Porque assim, o Zubeldia tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas muitas coisas que acontecem dentro de campo são erros individuais, erros de decisão dos jogadores. Que até ele ficou maluco hoje com os erros do São Paulo, com o erro de Sabino, com o erro de Marco Antônio. Marco Antônio que desde que assumiu a titularidade, né, com Bobadilha no banco, quando a gente pediu o Marco Antônio, porque sabia que ele tinha potencial, ele não tem jogado bosta nenhuma, desde que ele assumiu a titularidade. Hoje foi mais um jogo abaixo, entregou várias para o time do Bahia, tava louco para entregar. Yamal fez um jogo abaixo, Rafael para mim fez uma partida excelente. Caleri, mais um jogo abaixo, mas é aquilo, tá sempre ali brigando, ele pegava a bola, tinha, 5 caras em cima dele, não tinha como ele fazer nada, porque ninguém joga junto com ele. Luciano, muito abaixo, uma partida muito abaixo, várias vezes foi fominha onde podia tocar. Então, assim, num contexto geral, foi uma partida aceitável do São Paulo. Eu acho que o placar de 3-0, ele pode enganar muito. Você olhar de fora, você fala, caramba, o São Paulo ganhou de 3-0 fora de casa. Não reflete 100% o que foi a partida. Acho que tem coisas que dá para melhorar, porque não dá pra gente ficar só reclamando também. Tem coisas que dá para melhorar, não pode nem pensar em perder pontos pro Atlético Paranaense, se quiser a Libertadores.